Olá a todos! Vamos resolver essa questão que diz o seguinte: seja P um ponto no interior de um triângulo equilátero com distâncias x, y e z aos três lados, respectivamente. Determine a soma x mais y mais z em função da altura h do triângulo equilátero. Então, primeiramente, vamos para o GeoGebra ganhar uma intuição desse problema. Então, aqui está o GeoGebra, triângulo equilátero com uma altura h. Eu vou até ampliar aqui para facilitar a visualização. E nós temos aqui as alturas. Então, referente a este lado aqui, nós temos uma altura que estou chamando de y, aqui x, aqui z. O exercício pede para determinar a soma x mais y mais z em função de h. O que esse problema está dizendo? Que não importa a posição desse ponto. E aí eu vou sumir com esses textos, né? Porque o texto não está caminhando junto. Mas não importa a posição deste ponto. Claro, desde que esteja no interior do triângulo. A ideia é que a soma dessas três distâncias seja igual a uma constante. Eu até fiz aqui a conta aqui, para esse triângulo equilátero especificamente, vai dar 9,94. É claro que a ideia é calcularmos essa soma em função de h, porque se você altera a altura do triângulo equilátero, naturalmente você vai alterar esse valor. Então, por exemplo, se eu movimentar um pouquinho, percebe que o valor aqui de a já mudou. Mas mesmo assim, essa propriedade continua sendo válida. Isso é verdade se o triângulo for qualquer? Não necessariamente, mas nós vamos entender melhor isso fazendo o exercício propriamente dito. Então, nós vamos retornar para a nossa questão e vamos desenhar um triângulo equilátero. Como é que a gente desenha um triângulo equilátero? Parece algo simples, mas é importante, vamos dizer assim, ter alguns cuidados, né, para realmente se certificar que o triângulo é equilátero. A dica que eu dou é o seguinte: desenhe um círculo, marca o centro do círculo, marca um dos pontos do círculo e você copia e cola. Copia, cola o círculo. Em outras palavras, você desenha o mesmo círculo, um círculo de mesmo raio, só que da seguinte maneira: o centro do segundo círculo ele tem que coincidir com esse ponto que você marcou na circunferência. Ao você fazer isso, observe o seguinte: que se você considera, vou destacar em amarelo, esse ponto que faz parte do centro do primeiro círculo, esse ponto que faz parte do centro do segundo círculo e este terceiro ponto que está aqui, esses três pontos formarão um triângulo equilátero. E por que nós podemos afirmar que esse triângulo é equilátero? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo cuja medida dos três lados são iguais. E dá para perceber, porque essa medida aqui mede o raio da circunferência, que é igual a essa medida. E se você desenhou as duas circunferências com o mesmo raio, então esse camarada aqui, que também é um raio de uma circunferência, vai ter a mesma medida do que os outros dois. Feito isso, eu já posso apagar os círculos e ficar somente com os vértices. Já aproveitando enquanto eu apago aqui, peço encarecidamente que vocês curtam o vídeo, que deem feedbacks do que vocês acharam dessa questão, porque isso vai servir como um estímulo para a produção de novos vídeos. Agora eu vou aproveitar, vou ampliar o desenho só para facilitar a nossa visualização da nossa solução. Vou marcar um ponto genérico, ponto P, aqui de maneira genérica, e vou considerar as alturas, já que eu estou considerando aqui x, y, z, as distâncias do ponto ao lado. Isso quer dizer o quê? Que para você calcular a distância desse ponto até este lado aqui, você vai precisar de criar um segmento de 90 graus. A mesma coisa aqui, para você calcular a distância desse ponto a este lado, você vai precisar de um segmento ortogonal a este lado, ou seja, que forme um ângulo de 90 graus, e a mesma coisa ocorre para este segmento, ou para este lado aqui. Então, essa medida eu vou chamar de x,
Essa medida eu chamarei de y e essa medida chamarei de z. Então, como é que eu vou calcular o x mais y mais z? Observe que é um triângulo equilátero qualquer, no sentido que o tamanho do nosso lado mede um tamanho L, digamos. E como o nosso exercício quer determinar em função de h, e a h é a altura do nosso triângulo equilátero, vamos primeiramente fazer o seguinte. Qual vai ser a estratégia de solução? Eu vou usar a área do triângulo equilátero para calcular essas distâncias. Como assim, professor? Observe o seguinte. Se você considera esse ligar o ponto P a cada um dos vértices, você acaba de formar 3 triângulos. Triângulo número 1, que é considerado aqui. O triângulo número 2 eu vou destacar em rosa. E o triângulo número 3 eu vou destacar na cor laranja. E observe que somar a área do triângulo azul com o triângulo rosa e com o triângulo laranja, a soma dessas 3 áreas dá a área do triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero, como o triângulo equilátero é um triângulo, vai ser, então vou colocar aqui, a área do triângulo. Vamos dar nome aos vértices? Vamos chamar aqui A, B, C. Então a área do triângulo ABC vai ser base, que mede L, vezes altura, sobre 2. Eu gostaria de escrever L em função de H, ou seja, tentar de alguma maneira substituir o L com algo que envolva H, já que o objetivo do exercício pede para descrever a soma x mais y mais z em função da altura H. Então eu vou voltar com aquele triângulo equilátero, né? Vou apagar aqui, deixa eu copiar esse triângulo aqui de baixo para estabelecer uma relação entre a altura do triângulo com o seu lado. Então vamos pensar um pouco. Eu vou apagar aqui essa região no interior e vamos ver como é que nós podemos relacionar essas duas medidas. Observe que, pelo fato do triângulo ser equilátero, a altura, ou seja, esse segmento que é perpendicular, vai dividir o nosso triângulo em dois pedaços iguais. Ou seja, este triângulo aqui vai ter a mesma área que esse triângulo aqui. Em outras palavras, eu posso visualizar que esse tamanho aqui de segmento aqui, que eu vou destacar aqui, tamanho deste segmento aqui, ele vai ser L sobre 2. Por quê? Porque é você pegar o segmento total e dividir por 2. E aí, com um pouco de trigonometria, ou até mesmo usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular o H em função de L. Então, nesse caso, eu vou usar até o teorema de Pitágoras. Aqui nós temos que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. E aí, desenvolvendo a conta, nós vamos ter aqui o quê? Mais L ao quadrado sobre 4. H ao quadrado é L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Bem, só para concluir a conta, aqui H ao quadrado vai ficar 3 L ao quadrado sobre 4. H vai ser raiz de 3 vezes L sobre 2. Então, qualquer dúvida pode sinalizar, mas nós vamos utilizar essa primeira informação lá em cima. Porque nós agora vamos substituir o nosso L por essa informação. Na verdade, como eu quero substituir o L, eu vou até trocar aqui. Então, voltando aqui. Aqui vai ficar H igual a raiz de 3 vezes L sobre 2. Passo 2 multiplicando, passo raiz de 3 dividindo. Então, L vai ser 2H sobre raiz de 3. Então, até posso racionalizar aqui. Então, raiz de 3 em cima e embaixo. 3 aqui. Raiz de 3 aqui. Agora sim,
Vou pegar essa informação aqui, copiar e vou colar aqui embaixo, já substituindo o nosso L. Então aqui vai ficar como? Vamos afastar aqui, eu apago esse L, substituo por esse cara aqui, que vai ser 2H raiz de 3 sobre 3. Então isso implica que a área do triângulo ABC, do nosso triângulo equilátero, vai ser o quê? O 2 cancela com 2, H ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Então, vamos guardar essa informação e vamos relembrar que a área desse mesmo triângulo ABC, essa mesma área ABC, vai ser a área do triângulo azul. Mas como é que a gente calcula a área do triângulo azul? Base, que é L, vezes a altura, que é Y, sobre 2. Então, é a área do triângulo azul, mais a área do triângulo rosa, que é base, vezes a altura, sobre 2, mais a área do triângulo que está em laranja, base, vezes a altura, sobre 2. Então, eu vou pegar essa informação aqui que representa a área do triângulo e vou substituir aqui. Ou seja, a área do triângulo ABC é esse camarada aqui, mas ele também pode ser escrito como h ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Pronto. Como o objetivo do exercício é estudar a soma x mais y mais z, a gente coloca o L sobre 2 em evidência aqui do lado esquerdo. Então, colocando o L sobre 2 em evidência, aqui vai ficar x mais y mais z. Eu só troquei a ordem, né? E aqui vai ficar h ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Bem, agora só passa para lá, passa para cá. X mais y mais z vai ser igual a h ao quadrado, raiz de 3 sobre 3, vezes 2 sobre L. Só que o nosso L, usando a informação aqui, é 2H raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir aqui embaixo. Então, vou pegar esse L aqui, vou apagar e vou substituir por essa informação. Então, vamos lá. A gente multiplica aqui, né? Porque como é uma multiplicação, multiplica 2 vezes esse camarada e esse cara a gente multiplica embaixo, vai ficar. Vamos continuar a nossa conta. H ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 2. Essa primeira parcela vezes essa parcela. E aqui vai ficar 3 vezes essa conta aqui. Vai ficar 3 vezes 2H raiz de 3 sobre 3. Como aqui o 3 você pode simplificar com 3, o 2 você pode simplificar com 2, e esse h você pode simplificar aqui, dando h elevado a 1, e o raiz de 3 você corta com raiz de 3, a soma x mais y mais z é exatamente h. Então, espero que tenha ficado claro como é que foi o passo a passo dessa solução. Se fosse para resumir em uma frase só, a ideia é: use área para calcular a altura. Então, peço que curta o vídeo, curta, se inscreva no canal e até a próxima.